obra do Senhor aqui na terra, exatamente como ela está designada na tua palavra e no céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu queria partilhar com você algo da parte de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre algumas realidades do cristianismo, algumas realidades da salvação, algumas realidades do nosso relacionamento com Ele. E nesta noite neste domingo na realidade, eu tirei para falar sobre um tema que muito tem afetado homens, afetado mulheres, afetado crianças, jovens e adolescentes, por nós esquecermos. Nós somos mestres em lembrar o que precisa ser esquecido e de esquecer o que precisa ser lembrado. E é interessante que todas as vezes que nós esquecemos o que precisa ser lembrado, nós erramos. Todas as vezes que nós lembramos o que precisa ser esquecido, nós erramos. Pastor, mas erramos por quê? Porque neste culto de Santa Ceia, eu sempre digo que o culto de Santa Ceia, ele é um culto que nós precisamos ter uma visão 3D. E o que é essa visão 3D? É uma visão que nos permite olhar para o nosso relacionamento com Deus, olhar para o nosso relacionamento com os nossos irmãos e olhar para o nosso relacionamento interno. Olhar para Deus, olhar para os meus irmãos e olhar para dentro de mim. Existem realidades que eu erro com Deus, existem realidades que eu erro com o meu irmão e existem realidades que eu erro comigo. Existem pessoas vivendo realidades porque não se perdoa. Existem pessoas vivendo realidades porque depende de uma aprovação de alguém ao lado. Existem pessoas vivendo realidades porque não se sente perdoado por Deus. E isso é um dos fatos que eu tenho mais visto ultimamente. Pessoas que não reconhecem o perdão de Deus. E quando nós erramos, é porque nós esquecemos de algo. Quando nós erramos, é porque nós esquecemos de algo. Então quem erra é porque em algum momento da sua vida você esqueceu de algo que não poderia esquecer. E neste culto de Santa Ceia eu não poderia deixar de falar de algo que eu falava pela manhã, que é impossível eu conseguir continuar do vício, se todas as vezes que eu for usar aquele vício, alguém me mostrar o sacrifício de Jesus na cruz primeiro. É impossível, por mais que eu tenha a intenção de ir, eu não consigo ir mais, porque eu me lembrei de algo que eu não poderia esquecer. Quando eu vou falar mal de um irmão, quando eu vou falar mal de alguém, ou quando eu vou distribuir palavras que danificam a vida de alguém, seja irmão ou não, seja alguém, seja uma nação ou seja o que for, se me mostrarem o sacrifício de Jesus na hora eu dou um passo para trás. Por quê? Porque eu iria fazer algo por algum instante que eu me esqueci daquilo que Deus fez por mim. E quando nós entendemos esse processo, nós precisamos entender aqui um processo de justificação. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o texto não termina por aqui dizendo que é assim, para que ninguém se glorie. Quando esse texto está sendo escrito, a conotação desse texto é: a glória precisa ser para Deus, a salvação vem do Senhor e não pode vir de homem. Porque se o homem achar que ele é capaz de se salvar, ele se torna o Senhor da vida dele. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos uma oração: Senhor, nessa noite eu o reconheço como meu único, suficiente, Senhor e Salvador. Mas durante a nossa jornada, nós só queremos viver a salvação. Nós só queremos ser salvos. Nós não queremos
ter o Senhor como o Senhor da nossa vida. Porque isso vai exigir de nós que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Não decida eu, mas a palavra decida no meu lugar. Não sou eu que decido, mas é o Senhor que decide. Não sou eu que faço, mas é o Senhor que faz. Não tem a ver com as minhas capacidades, mas tem a ver com as capacidades do Senhor. Esse é um processo de justificação. Ninguém pode ser salvo se não for pelo meio da fé e através da graça do nosso Senhor Jesus. Agora, logo a seguir, nós temos um processo que aí depende exclusivamente de você, que é o processo de santificação. E a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Agora, o processo de santificação, ele vai se dar no momento em que eu entendo a justificação. É muito lindo quando nós chegamos na Páscoa e nós mostramos aqui um Jesus crucificado. Nós passamos aqui um vídeo bonito de Jesus. De bonito não tem nada, é bonito porque nos emociona. Mas nós vemos Jesus ali passando por todas aquelas lutas, apanhando sangue. É impossível nós não olharmos para aquele vídeo e falar assim: meu Deus, foi tudo isso por amor a mim, foi tudo isso por amor ao ser humano, meu Deus. Agora, por que nós nos esquecemos? E nessa noite eu queria falar com você sobre esse esquecimento. Você não erra porque não sabe, você erra porque esquece. Você erra porque esquece aquilo que um dia você conheceu. Se você erra porque não conhece, na realidade não é um erro. Você pode até errar, mas você não tinha conhecimento, você não tinha luz, você não tinha informações. Então você erra porque um dia ninguém te deu essa informação, ou você não buscou essa informação. Agora, a partir do momento que nós temos a informação, nós não podemos mais vacilar, nós não podemos mais deixar as coisas acontecerem. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 8, verso 34. 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 Que diz assim: e os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos ao redor. Olha, presta bastante atenção. Olha o que o texto está dizendo: e os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara das mãos dos seus inimigos ao redor. O contexto aqui de Juízes, no capítulo 8, o contexto de Juízes aqui é uma realidade interessante. É o final da história de Gideão. É o final da história de Gideão. Deus havia realizado um dos maiores milagres militares da história bíblica. Deus havia feito algo poderoso. Deus tinha feito algo maravilhoso. Quem lembra dos 300 aqui? Deus havia feito algo muito especial, Deus já tinha feito algo maravilhoso. Com apenas 300 homens, Israel derrotou o exército, um exército que era numericamente superior, porque o Senhor lutou por eles. Olha que interessante isso. No entanto, pouco tempo depois da morte de Gideão, a Bíblia registra algo assustador. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus. Eu quero levar você a Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Deuteronômio capítulo 8, verso 11, que diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
para não suceder que, depois de terem comido, depois de estiverem fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha como é que esses dois textos estão mostrando aqui realidades. Está mostrando realidades porque nós somos mestres em esquecer. Talvez você esteja aqui hoje e se esqueceu do dia que você passou naquele aeroporto. A sua maior oração, você passou 8 horas, 10 horas, 12 horas, 4 horas, 5 horas, orando dentro daquele avião, que eu seja invisível aos olhos do CEF, que eu seja invisível aos olhos da AIMA. Quem já fez essa oração aqui? Pois é. Essa oração todo imigrante faz. Abra as portas, Senhor. Abra as portas, que eu me torne invisível aos olhos daqueles guardas. É a única coisa que a gente pede para se tornar invisível, né? Que ele possa olhar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aí depois que você passa, como você se porta? Num leito de enfermidade, você ora, você mobiliza a igreja toda. Você mobiliza Brasil, você mobiliza África, você mobiliza Japão, você mobiliza Estados Unidos, você mobiliza os 5 continentes da terra para orar em seu favor. Deus age. E depois, como é que você se porta? E depois, como é que você se porta? Deus fez a parte dele e você está fazendo a sua. O processo de justificação já foi feito e o processo de santificação. Não se engane, sem santificação ninguém verá a Deus. E o processo de santificação, ele não termina enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não te buscar. É um processo diário, é um processo contínuo, é um processo a cada segundo, a cada minuto. Ei, presta bastante atenção, nós estamos vendo aqui 2 realidades. Esse texto de Deuteronômio, o povo já estava prestes a viver todas as realidades que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. Aqui eles já tinham visto milagres. Ei, presta bastante atenção, aquele povo de Deuteronômio, aquele povo de Israel, eles não estavam esquecendo porque não viu, eles estavam esquecendo porque esqueceram o que viram. Repare algo, eles não estavam esquecendo que houve milagre, eles só estavam esquecendo o milagre que eles viram. Quando nós entendemos isso, a nossa vida ela precisa estar confrontada. Sabe por quê? Porque Deus ele tem planos, ele tem projetos, mas não vai ser nunca do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. E tudo isso começa primeiro deixando de lembrar, depois deixando de valorizar e logo a seguir deixando de obedecer à palavra de Deus. Primeiro eu deixo de lembrar, depois eu deixo de valorizar, porque quando nós estamos naquele fogo, eu imagino aqueles homens ali em Juízes, orando por causa do exército, um exército muito grande, uma realidade muito difícil, um momento muito complicado, um momento muito difícil, um momento muito delicado, e eles orando, a vitória vem. E o que eu faço depois da vitória? E o que eu faço depois da vitória? O que eu faço depois da honra? O texto está dizendo, não te esqueças, para que
O próprio Deus está falando. Sabe por que você não deve esquecer? Porque a partir do momento que você encher a sua barriguinha, a partir do momento que você comprar a sua casa, a partir do momento que você comprar o seu carro, a partir do momento que não estiver fazendo falta nenhuma, você não vai se esquecer do seu Deus. Você não vai se esquecer do seu Deus. A partir do momento que você lembra de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou, você só tem motivos para agradecer, você só tem motivos para adorar, você só tem motivos para dar glória a Deus. Existe um grupo aqui agora que tem motivos para dar graças a Deus. Existe aqui um grupo que tem motivos para dar glória a Deus. Existe aqui um grupo que tem motivos para adorar ao Senhor. Fala com esse irmão: se Deus não fizer nada para você agora, você já tem motivos para adorar a Ele. Ei, eu falava de manhã, quando eu acordo, milagre. Quando eu respiro, milagre. Quando eu levanto da cama, milagre. Quando eu ando, milagre. Ei, repare algo: a nossa vida é um milagre. Os nossos filhos é um milagre. A nossa saúde física, emocional, espiritual é um milagre todos os dias. Agora, o que eu estou fazendo com o milagre que Deus me dá todos os dias? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ei, existe aqui dois tipos de esquecimento. Existe o esquecimento literal, que é não lembrar de algo. Mas existe aqui um esquecimento espiritual, que é deixar de considerar ou viver à luz daquilo que Deus havia dito. Amnésia espiritual é eu esquecer de onde Deus me tirou. E é interessante que isso vai chegando de forma muito simples, de forma muito sorrateira. De forma muito sorrateira. Chega diminuindo a oração, chega enfraquecendo a gratidão, chega apagando a memória dos livramentos que Deus deu, chega esfriando a paixão que nós tínhamos pela presença de Deus. Existem pessoas aqui que vinham na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Cadê? Você servia a sua igreja no Brasil, na África, aonde você veio. Você servia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cadê a paixão? Você não serve se você não serve. Você não serve se você não é grato. Porque o Senhor te trouxe aqui. Eu dei um exemplo pela manhã, eu quero dar esse exemplo. Se eu virar aqui e perguntar para você, qual foi as palavras que você ouviu aqui em 10 anos de Lagoinha, Lisboa, todos os homens e mulheres de Deus que subiram aqui, é impossível nós lembrarmos de todas. Mas fala com o seu irmão aí, cutuca ele e fala assim, ó, é impossível você lembrar, mas é impossível você esquecer que foram elas que te sustentaram de pé até agora. Quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. Quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. É impossível lembrar de todas as palavras que eu preguei, é impossível lembrar de todas as palavras que os pastores pregaram, é exigir muito de você, mas uma coisa você não pode esquecer, foram todas essas palavras que te sustentaram para estar até aqui, te alimentaram para estar aqui, gerou o seu crescimento até aqui. E quando nós entendemos isso, é impossível nós esquecermos o favor de Deus, é impossível nós não olharmos para Ele como um Deus da nossa vida. Isso significa trazer a memória. Por isso é que o Senhor disse, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto. Sabe o que Ele está falando? Nunca esqueça que um dia eu nasci, eu morri, simplesmente porque eu amo você. Nunca esqueça. Da mesma forma, tomou o cálice dizendo, esse é o meu cálice da nova aliança.
fazer isto em memória de mim. Nunca esqueça que existe uma nova aliança para te resgatar. Existe uma nova aliança, existe um novo tempo, existe uma nova história, existe uma nova forma de viver, existe uma nova forma de enxergar Jesus, existe uma nova forma de viver o Evangelho, existe algo novo para a sua vida. É trazer a memória para agir, é manter vivo na consciência, é orientar as nossas decisões a partir da lembrança da palavra de Deus. E o salmista vai dizer: escondi as tuas palavras no meu coração. E ele termina dizendo: para eu ser um grande teólogo, não. Escondi as tuas palavras no meu coração para eu ser melhor do que o meu irmão, não. Escondi as tuas palavras no meu coração para eu ser considerado top, não. Escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, meu Senhor. Eu escondi as tuas palavras, porque escondendo elas, eu irei me lembrar delas todas. Eu irei me lembrar quando eu estiver pronto para pecar. Não, existe uma obra muito maior realizada por mim. Eu não vou poder ir por esse caminho. Eu vou me lembrar, eu vou manter viva a minha chama, eu vou manter viva a minha esperança. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso tocar em dinheiro que não é meu. Eu não posso tocar em mulher que não é minha. Eu não posso tocar em homem que não é meu. Eu não posso tocar em situações que não são minhas, porque eu tenho uma palavra e eu escondo ela no meu coração, eu escondo ela na minha mente, simplesmente porque eu não quero ser perfeito, não, mas porque eu não quero pecar contra o Senhor. Quando nós entendemos isso, tudo muda de figura. Eu chego à conclusão aqui, tanto em Deuteronômio quanto em Juízes, que Israel não sofreu uma amnésia intelectual. Israel sofreu uma amnésia espiritual. Por não reconhecer o Deus a quem havia livrado, o Deus que havia sustentado. Num caso, o sustento, no outro caso, o livramento. Amnésia espiritual é aquilo que eu te disse. Ei, eu quero perguntar para você: você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem orado todos os dias? Se Ele é o Senhor da sua vida, não é você que manda, Ele é que manda. Se Ele é o Senhor da sua vida, não é você que decide, é Ele que decide. Se Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que orienta a sua vida, é Ele que orienta os seus passos, é Ele que orienta as suas direções, não é você mais. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, Ele se torna o Senhor da minha vida. Eles continuavam sabendo quem Deus era, mas já não viviam como se lembrassem disso. Se você sair na rua, você vai ver pessoas falando: Deus te abençoe. E se você parar, por que você está falando Deus te abençoe? A pessoa não sabe responder. A pessoa não sabe. Ele reconhece Deus, mas não vive como Deus quer. Ele reconhece Deus como Senhor, ele reconhece Deus como Senhor, mas ele não vive porque ele já não se lembra disso mais. Quando nós deixamos de lembrar, quando nós deixamos essa amnésia espiritual entrar na nossa vida, nós começamos a cometer erros. E eu quero citar aqui 5 erros que nós cometemos. Primeiro erro: quem esquece os livramentos de Deus começa a temer até aquilo que já foi vencido. Quando nós esquecemos os livramentos de Deus e voltamos a viver aquela nova realidade em outras circunstâncias, a gente começa a temer até aquilo que a gente já venceu um dia. A gente começa a temer até aquilo que a gente um dia já venceu através de Jesus, que o Senhor Jesus já nos livrou. Salmo 77:11 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.
Olha só para você ver, recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ah, Senhor, assim como o Senhor fez com Abrão, assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com Daniel, assim como o Senhor fez com Davi, faz da minha vida também. Eu me lembro aquilo que o Senhor fez com Gideão, eu me lembro aquilo que o Senhor fez com Davi, eu me lembro aquilo que o Senhor fez com Moisés, faça na minha vida agora. Quando nós entendemos isso, nós não deixamos de lembrar, nós não deixamos de esquecer, assim como ele foi com Abraão, Isaac, Jacó, ele vai ser comigo, ele vai ser com você. O salmista aqui, ele entende que a memória fortalece a fé. Fala com esse irmão, a sua memória vai fortalecer a sua fé. A sua memória vai fortalecer a sua fé. Quando você estiver diante de algo muito difícil, você vai falar assim, não, isso aí é fichinha para o meu Deus. Eu já venci, olha, 10 anos atrás, e eu vou vencer de novo. Eu já passei por essa luta 10 anos atrás, e eu vou vencer de novo, porque o Senhor caminha comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Nós temos que aprender algo muito importante, meus irmãos. Nós temos que parar de dizer para Deus que nós temos um grande problema. Nós temos que começar a dizer para o problema que nós temos um grande Deus. Fala para esse irmão que está do seu lado e aprenda a dizer para o seu problema que você tem um grande Deus. Você tem um grande Deus. Fala para ele, esse Deus ele ouve, esse Deus ele vê, esse Deus ele pensa, esse Deus ele tem os braços esticados e não encolhidos, esse Deus ele tem os ouvidos abertos e não fechados, esse Deus conhece. Então quando você declara sobre uma realidade, você vai declarar assim como foi feito com aqueles meus irmãos, que o Senhor tirou lá do Egito e levou para uma terra que mana leite e mel. Vai acontecer na minha vida também em nome de Jesus. Ei, quando nós nos esquecemos dos livramentos de Deus, nós começamos a temer até aquilo que já foi vencido. O medo cresce onde a memória dos milagres diminui. Esse medo ele tem sido o mal dessa geração. Quantas pessoas com medo? Quantas pessoas com medo? Quantas pessoas vivendo realidades terríveis por causa do medo? Porque você não foca nas vitórias que Deus já realizou na sua vida, você foca nos desafios que estão à frente. Quem esquece das vitórias do passado, perde coragem para as batalhas do presente. Quem esquece das vitórias do passado, perde coragem para as vitórias do presente. Nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus, você não vai esquecer aquilo que precisa ser lembrado. A segunda lição que eu aprendo aqui é que quem esquece as promessas de Deus, passa a viver pela ansiedade. Fala com esse irmão que está do seu lado, olha para ele, aponta o dedo para ele e fala assim, meu irmão, se Deus prometeu, fala com ele, pode ficar tranquilo. Fala assim, pode ficar tranquilo, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para realizar. Ah, meu Deus, Josué disse algo poderoso. Em Josué capítulo 21, verso 45, ele diz, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo. Fala para esse irmão que está do seu lado, tudo vai se cumprir na sua vida. Tudo vai se cumprir da sua vida. Pode passar o tempo, pode passar a hora, pode passar o momento, pode passar aquilo. Ah, meu irmão, não há homem que possa fechar a porta que Deus abre, e não há homem que possa abrir a porta que Deus fecha. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. As promessas de Deus possuem prazos determinados por Deus e não pelo homem.
Tem pessoas vivendo aqui realidades difíceis que os homens tiraram as suas expectativas, mas Deus te trouxe nesse culto aqui hoje para lhe dizer: eu estou escrevendo uma nova história. Aquilo que o homem falou, você pode deitar abaixo, mas aquilo que eu estou falando, você pode escrever, você pode anotar, porque um dia você vai testemunhar. Um dia você vai testemunhar. Sabe por que nós temos um grande defeito no esquecimento? Qual foi a última vez que Deus te abençoou? Quem foi abençoado hoje pela manhã? Eu espero que você não tenha esquecido já. Só de você levantar, você já foi abençoado. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você testemunhou a bênção que Deus fez na sua vida? Qual foi a vez que você chamou aqui um pastor da igreja e falou assim: eu quero dar um testemunho. Eu quero contar para a igreja toda um testemunho. Qual foi a última vez que no chat lá dos casais você escreveu lá um testemunho para edificação da vida dos casais? Qual foi a última vez que você escreveu um testemunho para edificar lá no chat dos homens, a vida dos homens? Qual foi a última vez que você escreveu lá um testemunho para... Sabe por quê? Porque nós esquecemos. Passou. Eu já fui abençoado mesmo. O texto de Deuteronômio, eu já enchi a barriguinha mesmo. O ouro já está aqui no meu bolso mesmo? A prata já está aqui no meu bolso mesmo? Deuteronômio 8. Já construí minha casinha mesmo? Já comprei meu carrinho mesmo? Já abri minha empresa mesmo? Não. Você precisa lembrar isso todos os dias. O que você não pode esquecer. Você não pode esquecer daquilo que Deus faz, daquilo que Deus gera na sua vida. Porque o dia que você esquecer, a ansiedade vai tomar conta de você. A ansiedade frequentemente nasce quando nós esquecemos que Deus continua trabalhando. Que Deus continua trabalhando para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele crê, para aqueles que nele têm fé. Quando nós entendemos isso, presta bastante atenção. Quando o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão sai de Ur dos Caldeus, e a Bíblia vai dizer que ele vai levantando altares no caminho. Cutuca seu irmão e fala com ele assim: e todas as vezes que Abraão levantava um altar, sabe por que Abraão estava levantando esse altar? Porque ele precisava saber que até ali foi o Senhor que sustentou ele, até ali foi o Senhor que trouxe ele, e o Senhor chegava e injetava mais ânimo. Vá meu filho, ele ia até o outro ponto e levantava outro altar, e o Senhor: vai meu filho, não se esqueça que eu estou contigo. É por isso que o Senhor diz que eu estaria com você todos os dias da sua... José, o que você acha que José lembrava quando ele foi preso? Ô Senhor, aquele sonho que você me deu. Quando tentaram matar José: ô Senhor, aquele sonho que o Senhor me deu. Abraão lembrava todos os dias da promessa. José lembrava todos os dias do sonho. Davi precisou se lembrar da unção. Presta bastante atenção. E você está esquecendo de quê? Fala com esse irmão que está do seu lado: Deus fez uma promessa na sua vida. Você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando mesmo que você não veja. Deus está fazendo mesmo que você não veja. Deus está conectando mesmo que você não veja. Deus está estabelecendo mesmo que você não veja. Deus está abrindo portas mesmo que você não veja. Deus está fechando portas mesmo que você não veja. Deus está trabalhando e nós precisamos crer nisso, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Quem se lembra das promessas consegue atravessar o silêncio de Deus. Se você não lembrar das promessas,
o silêncio de Deus vai falar mais alto na sua vida. Meu irmão, eu posso ver aqui homens de Deus, eu posso ver aqui mulheres de Deus, eu posso ver famílias pastorais aqui, eu posso ver ministros de louvores aqui, eu posso ver homens, eu posso ver evangelistas, eu posso ver Billy Graham aqui espalhado no meio de nós, eu posso ver pastores abençoados, eu posso ver jovens, eu posso ver adolescentes cheios do Espírito Santo, eu posso ver pregações sendo ministradas como aquela do apóstolo Pedro, eu posso ver a manifestação de Deus. Eu nunca posso me esquecer daquilo que Deus prometeu, porque quando eu me esqueço, eu vou errar, eu não vou viver de acordo com o propósito. Se eu me esqueci daquilo que Deus falou no ventre da minha mãe, se eu esqueci daquela oração que a minha mãe fez, se eu esqueci daquela palavra que um dia foi liberada e eu agarrei, se eu esqueci daquela palavra que um dia foi liberada sobre a minha vida, eu não vou ser coerente com aquilo que eu recebi, e eu vou andar de forma errada. Eu vou andar de forma errada. Terceira lição que eu aprendo aqui é que quem esquece a sua identidade espiritual começa a negociar os seus princípios. Quem você é define o que você vai fazer. Quem você é define como você vai viver. Quem você é define o seu caminho, define as suas decisões. Quem você é define o seu sim, define o seu não, define até onde vai, até onde você fica. A identidade espiritual, ela vai definir se você obedece os princípios ou não. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: mas vós sois, cutuca para esse irmão, está falando de você aí, ó. Está falando de você aí, ó. Esse texto aí é seu, hein? Fala para ele, eu vou ler para você. Fala para ele, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala para ele, é você, é você, é você, é você. Aponta o dedo para ele, é você, é você, é você, meu irmão, é você. Fala para ele, é para mim também, mas é para você, não se esqueça, hein? Olha, Deus, fala assim, Deus me colocou do seu lado hoje. Fala assim, Deus me colocou do seu lado hoje, para você não esquecer aquilo que você precisa lembrar. E aquilo que você precisa lembrar é que você é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo adquirido, e você tem uma missão: a anunciar o evangelho daquele que tirou das trevas e te levou para a luz. Missão, identidade, é você, é você. Muitas quedas espirituais acontecem porque as pessoas esquecem quem é em Deus. Não deixe ninguém abusar de você. Não deixe ninguém maltratar você. Você é filho amado do Pai. Você é filho amado do Pai. Você é filho, você tem uma identidade. Se você tem uma identidade, o seu nome está na frente, mas a identidade do seu pai está atrás. O nome do seu pai está na identidade. Ninguém pode maltratar você, ninguém pode desmerecer você, porque você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma aliança, você tem um propósito, você tem uma missão, você tem uma visão, você tem uma direção. Não se esqueça disso. Quem esquece quem é, aceita. Isso é sério, hein? Quem esquece quem é, aceita ser menos do que aquilo que Deus planejou para você. Quem esquece quem é, aceita ser menos do que aquilo que Deus planejou para você. Mas a partir de hoje você não vai esquecer disso. Você não vai esquecer disso. A quarta lição que eu aprendo aqui é: quem esquece a dependência de Deus começa a confiar excessivamente em si mesmo. Quem esquece da dependência de Deus começa a confiar excessivamente. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confia no Senhor de
todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A autossuficiência é uma das formas mais perigosas de esquecimento espiritual. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E é assim feito para que ninguém se glorie. A autossuficiência foi o erro de muitos homens nas Escrituras, mas não vai ser o erro da sua vida. Ei, como é que esses homens erraram? Eles começaram dependendo de Deus, mas terminaram dependendo de si mesmo. Que isso não aconteça com você, que você comece dependendo de Deus, mas termine dependendo de Deus. Homem forte, mulher forte, família forte, igreja forte, é aquela que sabe o quanto depende de Deus. Levanta suas mãos assim e diga assim: Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor. Eu sou completamente dependente do Senhor. Nunca me permita, Pai, ser uma pessoa autossuficiente. Nunca me permita, Senhor, acreditar que eu posso ser maior do que o Senhor, que eu posso fazer melhor do que o Senhor, mas a partir de hoje, eu sou completamente dependente do Senhor. Eu vou para onde o Senhor mandar, eu ficarei aonde o Senhor mandar, eu farei o que o Senhor pedir, eu obedecerei ao Senhor, e eu jamais me esquecerei de quem é o Senhor na minha vida. Eu jamais esquecerei de onde o Senhor me tirou. Eu jamais esquecerei da obra que o Senhor realizou na minha vida. Eu jamais esquecerei da bondade e da misericórdia do Senhor, porque elas me seguirão todos os dias da minha vida. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Quem se lembra de Deus permanece firme nas mudanças da vida. Quem crê em Deus, quem se lembra das promessas de Deus, permanece livre. Eu termino com o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 23. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Repita comigo: grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. E que você olhasse nos olhos dessa pessoa e perguntasse para essa pessoa assim: em relação ao que Deus faz na sua vida, do que você se lembra? Ela vai responder para você agora. Eu estou vendo irmão fazendo assim, ó. Em relação ao que Deus fez na sua vida, do que você se lembra? Você lembra de sorrir? Responde, meu irmão. Do que Deus fez na sua vida, do que você se lembra? Fala para esse irmão que está do seu lado, pelo amor de Deus. Fala para ele: olha, eu me lembro que eu estou respirando pelo menos. Olha, eu me lembro que eu estou de pé. Olha, eu me lembro que eu estou vivo. Olha, eu me lembro que o Senhor me trouxe até aqui. Eu me lembro que alguém me convidou. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Sabe por que eu quero que você fale? Sabe por que eu estou insistindo para você falar? Porque eu quero saber o que está governando a sua memória espiritual. Pergunta para o irmão de novo:
A sua memória espiritual está ativada agora. Pergunta para o irmão agora: do que você se lembra, meu irmão? Do que você se lembra, meu irmão? E se ele falar alguma coisa, dê glória a Deus junto com ele, dê aleluia junto com ele. Fala assim: glória a Deus, meu irmão, obrigado pela sua vida. Do que você se lembra, do que você se lembra. Nós não vamos sair daqui mestres em lembrar o que precisa ser esquecido e nem esquecer o que precisa ser lembrado. Mas nós temos um Deus que ativa a nossa memória, e nós sairemos daqui firmes, constantes e abundantes no Senhor. Levanta esse irmão agora e fala assim: nós vamos dar um glória a Deus agora por tudo aquilo que Deus faz. Nós vamos dar um glória a Deus agora por tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua casa, eu louvo a Deus pela sua família. Olha nos olhos desse irmão aí agora e fala assim: jamais esqueça o que precisa ser lembrado, e nem lembre do que precisa ser esquecido, porque hoje o Senhor está gerando um novo tempo na sua mente, está gerando um novo tempo na sua memória espiritual, e a partir de agora você só vai lembrar daquilo que te vai dar esperança, 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 esperança. Levanta-se as suas mãos, que nós vamos adorar ao Senhor agora. E você vai estar completamente rendido aos pés do Senhor. Você vai estar completamente rendido aos pés do Senhor. Levanta as suas mãos assim, nós já vamos adorar. Tudo é perda se não tenho a ti. Só tua graça mãos levantadas. que me basta. Você está completamente rendido agora. Sem você não sei pra onde ir. Oh, aleluia, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Declara isso, igreja, declara isso. Se a minha alma se perder sem ti, Senhor, do que adianta eu juntar o teu tesouro e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Faça dessa canção a sua oração. Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu
Declara isso, igreja. Faça dessa canção a sua oração. Seja grato a Ele. Seu coração agora. Eu sei que nesta noite memórias foram ativadas. Eu sei que nessa noite memórias foram ativadas. Eu sei que o Senhor te levou agora a lembrar do dia que você entregou a sua vida para Ele. O Senhor te levou agora a lembrar da primeira experiência que você teve com Ele. O Senhor te levou a lembrar agora de todas as portas que Ele abriu para você. O Senhor te levou agora a lembrar de todas as portas que Ele fechou para te proteger. O Senhor te trouxe a memória agora e te fez lembrar de quando você ia cair, a mão dEle te amparou. Quando você ia se perder, Ele te salvou. Quando você ia suicidar, Ele te resgatou. Quando você ia separar, Ele enviou um anjo na sua casa, em forma de amigo, em forma de irmão, para salvar o seu casamento. Ah, Senhor, é noite de lembranças. É noite de lembranças. É noite de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É noite de vivermos. É noite de olharmos para o Senhor e dizer que sem o Senhor nós não somos nada. Sem a Tua mão nós não somos nada. Sem a Tua presença nós não somos nada. Sem o Teu Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Teu poder e sem a Tua misericórdia nós não somos nada. Ah, Senhor. Existem pessoas aqui nessa noite que você está constrangido de tanto amor que Deus tem demonstrado por você. Mas existem pessoas aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor. E hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você declarar o seu amor. Hoje é dia de você voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de você voltar à sua essência. Hoje é dia de você voltar ao início de tudo. Hoje é dia de você voltar ao início de tudo. Nós vamos declarar uma canção agora. Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo. E enquanto nós cantarmos essa canção, você que precisa voltar ao início de tudo, você não só vai sair do seu lugar, mas você vai vir aqui à frente e se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Existe uma noite de recomeço aqui. Existe uma noite de recomeços aqui. Existe uma noite de um novo tempo na sua vida. Um novo tempo na sua história. Um novo tempo na sua vida. Um novo tempo. Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início
de tudo. Pode vir, você que precisa. Encontrar-me contigo. Pode vir, que nós vamos orar por você. Vou rever meus conceitos e valores. Pode vir, se você precisa voltar ao início de tudo. Se você precisa voltar a ter aquela chama. Se você precisa lembrar do dia da sua salvação, pode vir, não tenha receio, não tenha medo. Não deixe que nada te prenda aí. Venha. As primeiras obras, Senhor. Venha. Senhor, me arrependo, Senhor. Ah, Jesus. Me arrependo, Senhor. Ah, Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ah, Jesus. Primeiro amor, eu quero voltar. Ah, Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Existem pessoas que você está preso no seu lugar. Sai daí agora, pelo amor de Deus. Sai daí agora, pelo amor de Deus. Existe uma chama dentro de você falando vai, e você está falando eu fico. Não seja teimoso, ouça a voz de Deus. O Senhor Jesus criou um ambiente para você agora. Enquanto nós vamos declarar mais uma vez, saia do seu lugar. Não olhe para quem está à direita, não olhe para quem está à esquerda. Olhe somente para o Senhor agora. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Declara isso, igreja. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Declara isso. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nesta noite, Pai, eu oro, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que tomaram essa decisão hoje, meu Deus, de trazer à memória aquilo que vai trazer esperança. Eu oro, meu Deus, pela vida de cada irmão que está entregando a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Que esse dia seja inesquecível, que esse dia seja marcado, que esse dia seja marcado na sua mente, marcado no seu coração. E se existe aqui algum irmão, Pai, que está reconciliando com o Senhor, que essa data, Pai, seja a marca de um novo tempo, seja a marca de um novo começo, seja a marca de uma nova história que vai frutificar, uma nova história que está nascendo, uma nova chamada do Senhor para ir e viver tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um deles. Nós declaramos, Pai, paz.
nós declaramos alegria, nós declaramos o favor do Senhor, nós declaramos, Pai, o Espírito Santo de Deus agindo, transformando, renovando, revigorando. Eles não voltarão para casa da mesma forma que chegaram, mas voltarão transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vocês que estão aqui à frente. Fique de pé, olha aqui para o pastor. Fique de pé. Repita comigo aqui uma oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente ao lado do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Ei, este momento é um momento de festa. Vocês não estão aqui à toa. Esse dia será marcado na vida de vocês. Eu vou contar até 3. No 3 eu quero que vocês olhem para trás, porque nós vamos festejar um novo tempo. Nós vamos festejar um novo recomeço. Nós vamos festejar uma nova história na vida de vocês, em nome de Jesus. A igreja que eu vou vos apresentar não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja que ama pessoas, e é uma igreja que vai caminhar ao vosso lado. Vamos celebrar! Festa, festa, festa! Vamos lá! 1, 2, 3! Sejam bem-vindos ao novo! Declara isso! Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, eu preciso de ti, precioso és para Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus! Aleluia! Senhor, graças nós te damos, Pai, por esta noite maravilhosa, por este dia, por este domingo precioso, Pai. Que a boa mão do Senhor que nos trouxe até aqui possa nos levar para casa. Que nunca nos falte a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo possa nos acompanhar todos os dias da nossa vida. E a igreja diz amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua semana, em nome de Jesus. E você que está em casa, que maravilha. Eu não acredito que você ficou em casa. Eu não acredito que você não esteve aqui às 8h30, às 10 e às 19. Você não perdeu, você deixou de ganhar. Por isso, eu te convido a estar conosco durante a semana. Segunda, culto Hope. Quarta, culto Fé. Sexta, Legacy. E no próximo domingo, o nosso tempo de adoração em família. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e uma boa semana.